Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar dos resultados de empregos em Goiás. Vamos falar de mais uma bomba de efeito retardado que estoura na conturbada problemática economia do mundo. Eu vou conversar com Clérison Regis Perini, ele é agrônomo, doutor em entomologia, e nós vamos falar sobre manejo integrado de pragas em grandes culturas, controle químico e controle biológico. Vamos conversar das pesquisas no manejo integrado de pragas na cultura da soja. Vamos falar também do mercado do milho e eu vou conversar com Paulo Dancieri, ele é o CEO Bovexo, e a Bovexo e a Copercitrus firmaram uma aliança digital para a gestão sustentável da pecuária. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre os resultados de emprego em Goiás. Seguindo o desempenho positivo do mês de janeiro, Goiás registra resultado expressivo na criação de postos de trabalho com carteira assinada no agronegócio em fevereiro deste ano. Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, apontam que o estado de Goiás teve um saldo positivo de 2.107 vagas, com 7.191 admissões e 5.084 desligamentos. E com isso, Goiás assume a liderança na criação de empregos no campo, na região centro-oeste, e alcança a terceira posição no ranking nacional. De acordo com a classificação do CAGED, os segmentos de atividades de apoio à agricultura e à pecuária e à produção de lavouras temporárias responderam pelo maior número de vagas criadas no agro goiano. Isso no mês de fevereiro. Os maiores empregadores foram os cultivos de soja, cana, alho, milho e batata inglesa. Já os municípios que mais se destacaram na criação de empregos foram Cristalina, Vicentinópolis, Rio Verde, Mineiros, Cabeceiras, Jataí, Chapadão do Céu, Água Fria de Goiás, Niquelândia e Lusiânia. E agora vamos dar um giro pelo mundo do petróleo. No último final de semana, mais uma bomba de efeito retardado estoura na conturbada e problemática economia do planeta. Os 9 países da OPEP+, OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e também os seus aliados, como a Rússia, por exemplo, anunciaram que vão cortar conjuntamente mais de 1 milhão de barris de petróleo de maio até o final do ano. O grupo, que produz metade do petróleo do mundo, só se reuniria em junho, mas antecipou a decisão e aí a OPEP+, acabou anunciando um corte de mais de 1 bilhão de barris de petróleo por dia na produção, que acabou pegando a todos de surpresa, isso de acordo com informações que foram divulgadas pela Bloomberg. O Ministério de Energia da Arábia Saudita, maior exportador de petróleo do mundo, explicou que foi uma medida de precaução para ajudar a estabilizar o mercado. E com isso, a companhia ela acabou deixando de lado as garantias que tinha dado anteriormente de que manteria a oferta de petróleo estável. Isso, segundo a Bloomberg, pode representar um novo risco para a economia mundial. Sendo assim, é possível afirmar que os mercados globais estão com uma certa turbulência e incerteza no início do segundo trimestre, influenciados pelo petróleo. Isso porque o preço do barril subiu 8% agora na semana passada em Londres e traz um aperto monetário em um momento em que as apostas já não iam mais nessa direção. Além de tudo isso, foi visto pelo governo dos Estados Unidos como um alinhamento à Rússia. Nas duas ocasiões, no ano passado e agora em 2023, os cortes foram liderados pela Arábia
Saudita. E agora eu vou conversar com Clérison Regis Perini. O Clérison, ele é agrônomo, doutor em entomologia, ele faz um trabalho de manejo integrado de pragas em grandes culturas, controle químico e controle biológico. E nós vamos conversar das pesquisas no manejo integrado de pragas, principalmente na cultura da soja. Clérison Regis Perini, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema pontualíssimo e, como não poderíamos deixar de ser, na maior cultura, vamos dizer, produzida no nosso país, tanto em termos de produção, quantidade, quanto financeira. Tudo bem, Clérison? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia aos telespectadores. Ô, Clérison, recentemente nós participamos de uma live onde você também estava, uma live que foi aberta aos jornalistas, e eu observei ali que você tocou num ponto muito interessante, que é a noção que, de maneira geral, as pessoas não têm, de um estrago que um percevejo, um mosquitinho aí faz num pé de milho, ou um percevejo faz num pé de soja. Principalmente quando a gente extrapola isso para a maioria das lavouras do nosso país. E realmente nós estamos vivendo um momento complicado, né? Com essas pragas que vêm adquirindo a cada dia que passa resistência, né? E dando muito trabalho. Exato. Quando se fala em pragas agrícolas, nós temos várias espécies, né, que ocorrem nas culturas, soja, milho, algodão, que são as principais culturas agrícolas no Brasil. Mas somente na soja, que tem aí praticamente 43 milhões de hectares cultivados no Brasil, é uma área muito imensa, muito extensiva, né, muito grande, e isso gera uma oferta de alimentos muito significativa para insetos pragas. Há extensões de lavouras muito grandes e os insetos acabam se beneficiando muito disso. Então, há várias espécies, percevejos, lagartas que ocorrem. Os percevejos é um grupo de pragas que nos preocupa mais, por vários motivos. Um deles são os danos que eles ocasionam. Outro motivo também é pela dificuldade de controle que tem desses insetos, pelo comportamento, pelo hábito de alimentação, né, diferente de uma lagarta que se alimenta de toda a folha. Um percevejo, ele apenas suga, né, tem um estilete, vai lá, suga, então a aquisição de um inseticida químico ou biológico é bem mais dificultada quando a gente fala em percevejo, em sugadores, tanto em soja e também na cultura do milho. Eles trazem um prejuízo bastante expressivo, né, como você comentou. Muitas vezes os percevejos na soja, o produtor percebe a perda real, né, os danos de percevejos apenas quando vai fazer a colheita, porque não são danos visíveis durante o período vegetativo e reprodutivo da soja. O produtor praticamente não enxerga, vê percevejo, mas não vê o dano, né, não é real, não é visível igual uma lagarta desfolhadora. E quando vai fazer a colheita, aí sim vê os grãos xoxos, os grãos com menos peso, colhe menos, né, pesa menos na hora de ir na balança. E no milho já é um pouco diferente, tem uma visibilidade maior e a perda de produtividade no milho ela é bem mais intensificada. Nós pensar na média, um percevejo por metro quadrado, que às vezes parece pouco, né? Mas um percevejo por metro quadrado, se colocar no hectare, são 10 mil percevejos no hectare que tem um potencial de causar dano aí em torno de um saco de soja por hectare. Então, é um nível de infestação bem elevado, bem significativo, e se nós considerar ainda a taxa de reprodução dessa praga na lavoura, em uma única geração pode sair de um percevejo para 8, 10 insetos por metro quadrado em um curto período de tempo, né? Então, além da agressividade, além dos danos de produtividade, percevejo em soja causa perda de qualidade também das sementes, reduz muito a qualidade de sementes, de vigor, de germinação, e as sementeiras sempre estão muito preocupadas
com isso. No milho, os percevejos, a espécie que ocorre é diferente, né? Na soja, o principal percevejo é o percevejo marrom. No milho, o principal é o barriga verde. Os danos são bem mais expressivos, são bem maiores do que na soja. Ô Clérison, só para o público ter uma noção, para quem não conhece, o percevejo, vamos dizer assim, só para quem nunca viu e não conhece, é mais ou menos como aquela Maria Fedida, sabe? É mais ou menos aquele bichinho. E ele fica, o pé de soja é grande, talvez aí 80 centímetros de altura, tudo junto ali, você não consegue ver, ele fica por baixo. E ele vai lá na vagem da soja e cutuca o grãozinho, ele dá uma mamada naqueles grãozinhos ali. E, consequentemente, o prejuízo é enorme. Só para você ter uma ideia, como o Clérison falou, um percevejo por metro quadrado, ele dá um prejuízo muito grande. Agora, quando você pega 43 milhões de hectares no Brasil e joga aí, por exemplo, um percevejo por metro quadrado, o prejuízo é incalculável. É muita coisa que se gasta para produzir, e tanto na soja quanto no milho, o prejuízo também, apesar dos bichinhos serem diferentes, mas o prejuízo é muito grande. Por isso que hoje uma lavoura para você produzir não é fácil. É muito caro, é muito dispendiosa e, infelizmente, tem que usar produto químico. Senão, o percevejo faz a festa. É mais ou menos por aí, né, Clérison? Exato. Dentro das estratégias de manejo, né, o produtor precisa fazer um monitoramento, essencialmente, né, a primeira etapa para tomar a decisão de controlar ou não. Nesse monitoramento, a identificação correta das espécies, a quantificação desses insetos. Então, quando chega no nível de controle, né, recomendado, isso é variável para cada produtor. O nível de controle dependente muito do valor que ele vai vender a saco de soja, do custo do inseticida que ele está colocando. E quando chega nesse nível de controle, ele decide de fazer aplicação ou não, né? Os produtos mais comuns que hoje se utiliza para manejo de percevejos é a base de moléculas químicas, né? Mas também está vindo muito bem aí no mercado alguns produtos biológicos à base de fungos, que têm contribuído um pouco, né? Quando faz essa associação, essa integração de métodos de controle químico mais biológico nas lavouras. Então, as moléculas químicas são algumas poucas que nós temos no mercado, grupos químicos, né, com modos de ação, são poucos. Isso preocupa bastante a parte do manejo de pragas, que dificulta um pouco a rotação de ingredientes ativos pelos produtores e que pode gerar populações resistentes. Mas há uma necessidade muito grande, sim, de controle dessa praga devido aos seus danos que são ocasionados. E aí não dá para considerar Clérison, pragas... Oi? O nosso tempo esgotou, já estão dando sinal aqui. Eu vou fazer o seguinte, Clérison. Eu gostaria de trazê-lo mais vezes, porque é um tema muito interessante, muito pouca gente sabe, às vezes, como é que se faz esse controle, e às vezes joga até produto fora. Então, eu gostaria de combinar com você, daqui mais uns dias, trazê-lo aqui novamente para a gente continuar essa conversa. Pode ser? Vamos lá. Será um prazer, uma satisfação enorme falar desse tema. Tá bom. Muito Clérison, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado pela sua presença e um bom dia. Bom dia para vocês também. Obrigado, Clérison. E depois do intervalo, nós vamos falar do mercado de milho, vamos conversar também com Paulo Dancieri, é o CEO da Bovexo. A Bovexo e a Cooper Citrus firmaram uma aliança digital para o desenvolvimento sustentável da pecuária. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. Alô Goiás, quer atuar na área que mais emprega no estado? O agronegócio? Mas é preciso se qualificar. Procure os cursos do Senar com mais de 80 mil vagas ofertadas gratuitamente. Vá até o Sindicato Rural do seu município ou acesse o site sistemafaeg.com.br. O
O Jornal do Meio-Dia faz a diferença na sua vida, porque escuta a voz do povo, cobra soluções e resolve o seu problema. Jornalismo ágil e responsável para trazer as notícias em que você pode confiar. Jornal do Meio-Dia, com Luciana Finhold e Lucílio Macedo. De segunda a sexta, 11h45 da manhã e aos sábados, 12h30. Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. Segunda Biruta Dia a Dia, com preços baixos de verdade. É nesta segunda. Leite integral Tirol, 1 litro, 4,49. Molho de tomate Quero, 300 gramas, 1,29. Colchão mole, peça, pedaço ou bife, ou patinho, peça, 27,99 o quilo. Filezinho sassami, zip ou filezinho de peito, bandeja, 1 quilo, 11,99. Salsicha hot dog Resende, pacote, 6,99 o quilo. Lava-louças líquido Minuano, 500 ml, 1,85. Você não pode perder. É nesta segunda. Vá até o dia a dia mais próximo de você e aproveite. Em maio, você tem um encontro marcado com uma das... Só tem gente maluca nesse banco. Nesta quinta, 11h15 da noite tem... A praça é nossa. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação 3928-4020. Moinho Fino. Sabor você escolhe. Pureza você exige. Há 43 anos. Puríssimo. Senar Goiás. A maior escola da terra. Mega Telecom. Soluções em TI e Telecom para sua empresa. Nós estamos de volta e agora vamos falar sobre água. Precisando de água na sua propriedade? A Europoços Artesianos tem a solução. A Europoços é uma empresa especializada em perfurações de poços artesianos, tem uma equipe de profissionais altamente qualificada, presta serviços com qualidade e rapidez e faz perfurações em até 24 horas. Equipamentos de última geração e tecnologia, perfurações de poços de até 800 metros de profundidade. Atende todo o estado de Goiás. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 62 99620 8858. Fale com meu amigo Junismar, ele vai dar a melhor assessoria. Europoços Artesianos, nessa você pode confiar. E agora vamos comentar sobre a segunda safra de milho. A Conab divulgou recentemente o boletim de progresso de safra referente ao milho segunda safra, trazendo informações sobre a situação das lavouras em diversas regiões do país. Lá no Mato Grosso, por exemplo, a regularidade das chuvas tem sido favorável para o bom desenvolvimento das lavouras, o que gera perspectivas positivas quanto à produtividade. No entanto, no Paraná, o plantio evolui com a diminuição das precipitações, o que também tem contribuído para o desenvolvimento das lavouras. Já no Mato Grosso do Sul, apesar da redução das chuvas, o solo encharcado tem dificultado as operações, principalmente de plantio, em muitas regiões. Em Goiás, houve uma redução
na área prevista para o cultivo do milho, segunda safra, mas as lavouras semeadas apresentam bom desenvolvimento. A safra de milho, segunda safra, é de grande importância para a economia brasileira e as condições climáticas em cada região podem afetar diretamente a produtividade e a qualidade do produto final. A Conab continua monitorando o progresso da safra e atualizando as suas previsões e informações para auxiliar produtores e demais agentes do setor. De modo geral, os números revelam que a semeadura em todos os estados mencionados está avançando, embora em ritmos diferentes. E agora eu vou conversar com Paulo Dancieri. O Paulo Dancieri é o CEO da Bovexo. E a Bovexo e a Copercitrus, elas firmaram uma aliança digital para a gestão sustentável da pecuária e promete multiplicar o lucro do produtor rural em até 10 vezes por meio de gerenciamento eficiente das atividades. Paulo Dancieri, muito obrigado pela sua presença, tê-lo aqui mais uma vez no nosso programa para falar de um tema interessante e principalmente da Bovexo, que é aí uma, vamos dizer assim, é uma empresa que vem despontando e muito no mercado nacional. Tudo bem, Paulo? Bom dia. Bom dia, Antônio, tudo bem? Prazer estar com você novamente. Sempre uma felicidade bater um papo sobre pecuária, sobre tecnologia no teu programa. Paulo, assim, bem rapidinho, o que é a Bovexo e o que ela faz? A Bovexo é um software, uma plataforma de tecnologia que usa muito conhecimento embarcado, conhecimento zootécnico, agronômico, climatológico de mercado, para auxiliar o pecuarista no processo de tomada de decisão dentro da porteira e no momento de comercialização do seu rebanho, na compra e na venda do animal, multiplicando, tendo possibilidade de multiplicar até 10 vezes o lucro dele. Bom, você fez uma parceria agora com uma empresa muito grande, que é a Copercitrus, e vocês fizeram essa parceria onde existe aí uma possibilidade de um lucro de até 10 vezes dentro da pecuária. Como é que funciona isso aí? Como é que é esse processo? Bom, com relação à multiplicação de lucro, o número que a gente tem, a gente parte da base da lucratividade média da pecuária brasileira, que infelizmente não é aquilo que é desejado, né? A pecuária brasileira, infelizmente, está muito aquém em termos de rentabilidade daquilo, do seu potencial. Então, quando a gente fala em 10 vezes, existe plena possibilidade do pecuarista multiplicar essa rentabilidade, porque no processo de tomada de decisão, existe muito dinheiro sendo deixado na mesa por decisões que a gente chama enviesadas, decisões que às vezes a gente não consegue tomar, dada o intrincado número de variáveis que você tem dentro da tua porteira. Então, não só dentro da porteira, mas dentro da porteira e principalmente quando você leva em conta mercado, né, compra e venda de animal. O nosso sistema, o que ele faz? Ele vai correlacionando essas variáveis com muita inteligência de algoritmo e começa a entregar de forma muito mais assertiva para o pecuarista, por exemplo, qual que é a dieta mais lucrativa para ele naquele momento, considerando o animal dele, considerando a época climática da propriedade dele, a localidade da propriedade dele, a forrageira que ele está lá. Então, existem muitas variáveis que a gente acaba não percebendo no dia a dia e que o sistema vem multiplicando. A Copercitrus, por ser uma grande cooperativa, nós estamos falando aí de 38 mil cooperados, sendo que 14 mil cooperados aproximadamente têm algum tipo de pecuária de corte, entendeu na Bovexo uma ferramenta, primeiro, de levar assistência técnica para os seus cooperados, né? Uma das missões da Copercitrus é levar toda essa parte técnica de auxílio, de melhoria, de incremento na produtividade, na rentabilidade dos seus cooperados. Então, uma vez que a Copercitrus faz essa aliança digital conosco, os técnicos da Copercitrus passam a ter uma ferramenta para a gestão e o apoio remoto desses 14 mil cooperados pecuaristas, né? Auxiliando no dia a dia, no passo a passo, todo o processo de tomada de decisão, desde um suplemento até a identificação dos animais de alto e baixo desempenho, até o manejo de pastagem, que é um tema tão caro para a pecuária brasileira, né? E principalmente no momento de comprar e vender. Então, de forma remota e com poucos técnicos é possível uma extensão muito grande, uma dispersão muito grande desse atendimento remoto para os cooperados. Além disso, existe uma preocupação muito grande pelo lado da Copercitrus, que é a preocupação
de levar essa tecnologia e essa rentabilidade para os seus cooperados, mas fazer isso de uma forma sustentável. E esse é um outro ponto que a Bovexo trata muito fortemente dentro do sistema, né? Uma das nossas ferramentas, né, no mesmo nível de importância que a gente trata todas as variáveis econômicas da propriedade, a Bovexo passa agora a mensurar e otimizar as emissões de carbono da pecuária com base no balanço proteico-energético da dieta. Então, é mais uma ferramenta sendo aí disseminada por um grande número de pecuaristas e produtores. Bom, Paulo, você citou uma frase aí que eu acho muito interessante. A pecuária, principalmente a de corte, coloca muito dinheiro na mesa. E às vezes o pecuarista levanta dessa mesa e deixa uma boa parte desse dinheiro ali em cima, o vento vai levar esse dinheiro e vai embora. E é exatamente aí que entra a Bovexo. Como diz aí um velho ditado, você fecha a mão, mas vaza pelo meio dos dedos. Então, os gargalos que existem na pecuária hoje o pecuarista perde dinheiro justamente por falta de cuidados, de detalhes que ele fala, que acha que não é importante, e é ali que vai um buraquinho no cano que vai fazer um grande vazamento. E a Bovexo veio para corrigir isso. É mais ou menos essa ideia, corrigir, ou melhor, orientar o pecuarista a não cometer erro. Na verdade, existe isso que você falou, né? Existe uma parcela de produtores que de fato não dá atenção a determinados detalhes ou toma decisões muito enviesadas, de uma forma muito emocional. Agora, existem certas decisões que é praticamente impossível se fazer sem o uso de uma ferramenta de inteligência como a nossa, né? Então você percebe que em determinados momentos as variáveis são tão grandes quando você tem que definir entre o clima naquele momento, a fertilidade do solo, o nível de proteína e de energia que aquela forrageira vai dar, a curva de crescimento de um animal, o custo desse animal e o valor da arroba futura, que você não sabe daqui a 36 meses, como que você consegue tomar uma decisão assertiva a ponto de otimizar ao máximo essa lucratividade? Às vezes é impossível ser feito isso. Então é onde entra o que a gente chama a matemática. Quando a gente fala em inteligência artificial, na verdade o que a gente está falando é matemática. E aí a matemática auxiliando o pecuarista no seu processo dia a dia, porque nada substitui também a experiência prática, né? Claro. Então, o que a gente faz é dar um auxílio, uma ferramenta extra, para que ele consiga resolver essa conta que mentalmente é praticamente impossível de ser feita. Bom, então acho que resumindo tudo isso, a prática que o pecuarista tem no dia a dia, no tete-a-tete, no olho, com a inteligência artificial, é que torna o resultado positivo. E a Bovexo tem essas ferramentas que você pode usar no dia a dia. Você que está nos acompanhando, se quiser bater um papo com o Paulo, perguntar e tal, liga para ele. O telefone, a informação comercial dele é 17, é o DDD, o telefone é o 99792-7788. Eu vou repetir, 17 99792-7788. Eu já tive o prazer de entrevistar o Paulo há algum tempo, estava aí no começo da carreira aí, e parece que as informações que a gente tem são excelentes. E nada mais do que positivo fazer uma parceria com a Cooper Citrus e nada mais, nada menos do que 14 mil pecuaristas. Paulo Dancieri, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que deu para dar uma visão geral do que a Bovexo faz e eu quero trazê-lo mais vezes com resultados aqui que eu sei que você já deve ter. Ok? Um grande abraço e muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Antônio. Sempre um prazer falar contigo. Espero a gente poder se ver bastante em breve e trazer bastante novidade para o pessoal aí. Tá bom. Um abraço. Obrigado, Paulo. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: as palavras fazem um efeito na boca e outro nos ouvidos. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes, daqui a pouco às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.